Novidades, no plural, na investigação do desaparecimento da família Aguiar de Cachoeirinha. O que a gente ficou sabendo durante o final de semana, confirmado pelo delegado responsável pelo caso, é que o filho de 9 anos da Silvana e do Cristiano foi ouvido no Fórum de Cachoeirinha. Ele respondeu alguns questionamentos em relação ao relacionamento do pai com a mãe dele. Se eles se davam bem, se eles eram amigos, se um frequentava a casa do outro, como é que isso se deu? Lembrando que eles se separaram quando esta criança tinha em torno de 3 ou 4 anos. Esse menino, então, estava acompanhado de uma assistente social que participou de tudo isso. Foi cerca de 1h20, então, de depoimento, né, que ele foi ouvido, com essa assistente social presente. Ele foi levado pela avó paterna, que está com a guarda dele, que acabou autorizando, então, esses trabalhos, mas não presenciou o depoimento. A criança também acabou sendo questionada. Lembra, Mota, que a gente falou sobre uma questão de saúde da criança, de intolerância à lactose? Sim. Que justamente era uma grande briga da Silvana com o Cristiano. Inclusive, na semana anterior do desaparecimento, ela teria então denunciado ele para o Conselho Tutelar, né? E a criança disse então que não tem conhecimento, né, desse termo, intolerância à lactose, e que não passa mal também quando então ingere laticínios. Nem então, o refluxo? Não confirmou essas coisas. Claro, a gente está falando de uma criança de 9 anos, lógico, que não tem muito conhecimento nem dos termos, nem, talvez não saiba exatamente quando é que passa mal, quando é que não passa mal. Talvez seja natural para ela, né, sentir uma certa indisposição na barriga. A gente não sabe disso, né? É uma criança de 9 anos, lembrando, mas havia então essa briga. De acordo com a Silvana, a gente teve acesso a áudios quando a criança ia para casa do pai, o pai deixava comer brigadeiro, fazer outras coisas, comer panetone, de acordo com a Silvana, e a criança voltava e ficava, de acordo com ela, uma semana passando mal, né? Uma semana sentindo desconforto abdominal e tudo mais. Então, a briga deles era muito em relação a isso, e ela chegou a levar isso para o Conselho Tutelar uma semana antes do desaparecimento. A gente segue acompanhando, né, Mota, o caso, porque também tem um desencontro de informação em relação ao videogame. Em relação à noite do desaparecimento, onde estava o Cristiano, se ele estava junto com a esposa e também com um casal de amigos num bar. E, de acordo com o Cristiano, ele e o filho foram, então, para um churrasco. Foram para um segundo evento. Isso. Enquanto a esposa teria ficado junto com esse casal nesta lancheria. E depois teriam ido para um pub também, né? Exatamente, teriam saído. Mas a versão também apresentada pelo amigo é diferente. O casal, esse de amigos, diz que eles estavam neste local e depois foram para casa, então, do Cristiano, junto com essa criança, jogar, então, videogame. Então, a gente teria aí... Parte dessas informações foram ditas informalmente, mas a gente teria esse desencontro de informação. O menino de 9 anos teria ganho um videogame do pai, que é o PM que está preso, teria ganho naquele final de semana do sumiço da mãe e dos avós maternos, teria ganho um videogame. Isso o delegado Anderson Spira, você chegou a comentar com ele? Não, a gente não comentou sobre isso. Ele teria ganhado esse videogame, que é igual ao videogame emprestado pelo amigo. O que não está muito claro é se esse videogame faz parte de uma estratégia de álibi, né, que é para o Cristiano dizer onde ele estava, o que ele estava fazendo na noite daquele sumiço, ou se de fato essa reunião aconteceu dessa forma, eles foram realmente para casa jogar videogame, ou o Cristiano e o filho saíram e também foram para um outro churrasco. Tá muito confuso. Agora, uma coisa é certa: câmeras de segurança dessa lancheria vão explicar muita coisa. A gente está falando de horário, a gente está falando de localização, de se a gente consegue ver daqui a pouco essa criança saindo junto com o pai e o casal ficando com a esposa, né? Onde estaria essa criança junto com o pai?
neste tempo, né, que eles saíram. Porque a lancheria é perto da casa da Silvana. Fica cerca 7, 8 minutos. Cerca de 8, 9 minutos do local. Então agora eles vão tentar entender o quebra-cabeça. Claro, se eles foram para um outro churrasco, vai ter testemunha do outro churrasco dizendo, não, eles estiveram aqui, Sim. ficaram aqui 2, 3 horas. Tudo isso a polícia está averiguando, junto com buscas pelos corpos no Rio Gravataí. Essas buscas aí continuaram no final de semana? O doutor chegou a comentar isso? Continuaram no final de semana, continuam durante esta semana. Inclusive, eu pedi para a gente acompanhar uma dessas buscas. Ele entende, né, que isso pode atrapalhar a investigação. Daqui a pouco se deixa uma emissora, tem que deixar uma outra, enfim. Todo mundo, chama todo mundo então. Que daí a gente está falando, né, de bastante gente. Enfim, ele acha que não seria adequado neste momento. Mas deve haver novidades dessa investigação ainda nessa semana. Eu digo assim, todo dia tem uma novidade, né? Mas novidades mais robustas, digamos assim. Agora, vamos lá. Outra questão que é crucial. A polícia pediu semana passada a prorrogação da prisão do Cristiano. Até agora não se tem uma resposta da justiça. E se a justiça não der uma resposta ou negar, na quarta-feira ele está em liberdade, o Gabi Dias. Sai pela porta da frente na quarta-feira se a justiça não der uma resposta. Ele foi preso no dia 10 de fevereiro, ele tem aí 30 dias corridos, né, o que dá amanhã, dia 10. Quarta-feira, se a justiça não responder ou nega então essa prorrogação, a gente tem ele na rua e aí nenhum preso, no caso Aguiar, né, que tem aí, vai bater os 50 dias de desaparecimento. Gente, eu prefiro não pensar nessa possibilidade de que quarta-feira Cristiano possa sair pela porta da frente do BOPE, porque ele está no quartel da Brigada Militar, na parte de trás tem a cadeia da Brigada Militar, onde ficam policiais que cometeram crimes, e ele está preso temporariamente por 30 dias. Amanhã termina, na verdade, entre amanhã e quarta-feira, né? Se até quarta-feira a justiça não der uma resposta, ou se essa resposta não for positiva, prorrogando por mais 30 dias, ele sairá da cadeia na quarta-feira, indubitavelmente. E a nossa torcida, é lógico que a nossa torcida é para que ele continue preso, para que as investigações continuem avançando, como agora parece que pegou o negócio, tá? Né? Agora vai, eu acredito que agora vai. Né? Principalmente, você falou das câmeras da lancheria, se bobear essa casa ou esse local onde teve o churrasco também deve ter câmera. Né? Tem a resposta sobre testemunha com certeza tem, né? Não era um churrasco a 2. Exatamente. Testemunha, e o pub também, né? O pub onde a mulher do PM teria ido com o casal de homens, né? Teria ido com esse casal homofetivo para um pub depois do jantar. Agora, eu estava nesse final de semana analisando. Ele pode até ter ido junto com a mulher, a Milena Ruppenthal, até a lancheria para jantar com esse casal. Só que, como é muito perto a lancheria da casa da Silvana, muito perto, uma ida dele ao banheiro, vou no banheiro, tá? Fica 15 minutos lá, já dava tempo dele ir e voltar. E tem a questão dessas câmeras de segurança, porque assim, elas têm horário. Mas a gente sabe que algumas, às vezes, não tá muito bem sincronizadas. Exatamente. Né? Então, elas têm um horário, mas não tem aquela precisão absoluta. Então, isso a polícia também vai ter que investigar. A câmera, por exemplo, que a gente está mostrando agora, frente à casa da Silvana, tá ali. 24 de janeiro de 2026, 20 horas, 8 horas e 35 minutos ali, 41, tudo mais. 41 quando sai o Fox vermelho. Vamos ter que ver. Aquela ideia de fazer uma varredura nos 6 mil Fox da região metropolitana de Porto Alegre, a polícia continua com essa intenção? Olha, a polícia acredita que o Fox vermelho está destruído. Pois é o que a gente já também acreditava. Eu não sei nem se ele está destruído ou se ele está no fundo do rio, junto com os corpos, que é o que a grande maioria das pessoas que comentam, as pessoas comentam esse caso, né, em todas as emissoras de TV, portais de notícia, sites como o nosso aqui, nós temos nós temos o Instagram, né, as redes sociais do Grupo Band RS, o próprio @Boa Tarde Rio Grande também, Boa Tarde RS. No meu Instagram, a grande maioria dos comentários diz o seguinte:
os corpos estariam dentro do Fox Vermelho e esse Fox Vermelho submerso num lago, num açude, num rio, algum arroio, ou algum lugar tá. Algum lugar tá. Agora, e a questão das amostras de sangue, Gabi Dias. Sem resultado da perícia ainda. Que Meu loucura, Deus né? do céu, gente. Que loucura. Aquilo que a gente adiantou há 3 semanas, aquela entrevista com a presidente da Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, quando a presidente da associação disse que o IGP estava com problemas de efetivo e isso poderia estar causando uma demora, né, fora daquele tempo médio de resposta do próprio IGP. Eu acredito piamente que é isso que está provocando essa demora, porque existem duas amostras de sangue, uma de mulher, a outra amostra masculina. E até agora não se confirmou se é da Silvana, se é do menino dela, se é do pai, se é da mãe dela. Meu Deus do céu, olha, dói até a cabeça de pensar. Até acabei de mandar mensagem, tava falando aí, acabei de mandar mensagem, mandei delegado, nada da resposta das amostras de DNA, ele mandou, ainda não. Neste segundo, agora. Ou seja, agorinha, que horas são? São 2h10. Neste minuto. 2h10. Continuaremos acompanhando a investigação e sempre na torcida para que o delegado Anderson Spiri e a equipe dele, juntamente com o DHPP que está dando suporte, né? Qual é o nome do outro delegado também que está junto? Ernesto, da 2ª DP de Cachoeirinha. Doutor Ernesto, a gente na torcida para que todos da equipe consigam esclarecer esse caso e, se Deus assim permitir, localizando os corpos, para que as famílias tenham uma despedida digna, né? Fazendo homenagens e tudo mais.